Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de hoje vamos continuar aqui com a nossa programação, trazendo aqui debates, conversas, discussões que precisam ser feitas aí pela classe trabalhadora e setores da população pobre em geral. E conforme, né, vocês têm acompanhado, o Mesa de Debate está acompanhando aí as eleições do ANDES, Sindicato aí dos Professores do Ensino Superior, né, conversando aqui com as chapas, né, que vão concorrer ao pleito. Já conversamos aí com a chapa 4, que apareceu aqui recentemente, e agora aí de forma democrática, para dar voz aí a todo mundo, vamos conversar aí com a chapa 2, que é outra chapa que está concorrendo aí ao pleito. Lembrando sempre aí aos desavisados que a chapa 4 infelizmente não conseguiu, né, fazer sua inscrição, né, por conta aí das regras do antes, mas isso aí não é caso para entrar agora. Mas enfim, tô aqui com a Gelta e a Celeste, duas representantes aí da chapa. Então, Gelta e Celeste, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de vocês. Começa, Celeste. Pode ser. Eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher de aparência branca, 1,67 m de altura, 56 quilos, olhos e cabelos castanhos, os cabelos são ondulados na altura do ombro, eu estou usando um óculos vermelho e visto um vestido de fundo branco com uma estampa floral em rosa e lilás. Eu agradeço muito em nome da Chapa 2, onde eu ocupo o cargo em disputa para a Secretaria-Geral do nosso Sindicato Nacional, né? E agradeço muito o convite para estar aqui nesse programa, Social em Foco, com o Guilherme e com a minha companheira Gelta, né? E acho que é isso, vamos fazer a conversa aí na sequência. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Celeste. Eu também, Gelta Xavier, professora, também me descrevo como uma pessoa branca, 1,68 m, por aí. Os quilos não sei, há muito não me peso, mas estou compondo também a chapa 2, entro como primeira vice-presidente, e aí estamos batalhando a condição de eleição, né, dessa chapa para o ANDES Sindicato Nacional. Então vamos aí para a primeira pergunta, né, Gelta e Celeste. Uma pergunta bastante ampla, né, e o que eu queria que vocês falassem é como que vocês estão vendo a situação do ensino superior no Brasil, né? Quais são as dificuldades, né, tanto aí para os professores, tanto aí para a educação superior de modo geral. Celeste, por ordem alfabética, C vai na frente de G. Eu vou na frente, sim. Desculpa, é que com as tecnologias, né? Bom, mas eu acho importante a gente... Nós estamos vivendo um momento de muitos retrocessos, né? Talvez o momento mais duro da nossa história recente, onde temos um aprofundamento, né, na execução de políticas que já vinham em curso, inclusive. Por exemplo, nós não conseguimos entender que há como melhorar a proposta do novo ensino médio. Para nós, é preciso revogar integralmente essa política, né? Políticas como o Reúne, nós compreendemos que precisam ser desconstruídas. A expansão da universidade pública, ela deve se dar com qualidade, garantindo orçamento e as vagas docentes e editais de técnicos administrativos em educação para que a gente possa efetivamente constituir esse processo. Nós reafirmamos aqui o apontado no caderno 2 do Antissindicato Nacional, que trata do caráter público, né? Padrão unitário de qualidade e indissociabilidade, onde é fundamental a construção do conhecimento no processo e na interação do drama social.
Nós entendemos que é fundamental que se permita acesso e permanência na educação superior, passando pelo reconhecimento do valor dessas instituições e da necessidade de oportunizar acesso para a classe trabalhadora ao ensino de qualidade e com investimento público, ou seja, dinheiro público na educação pública. Nós precisamos rever o processo privatista que está em curso dentro das nossas instituições, como é o caso de empresas como a EBSER, que tem interferido nos nossos hospitais universitários, né? E um conjunto de outras organizações de caráter privado que se alastram aí pelas nossas instituições, como é o caso, por exemplo, do Priva UFRJ. Então, a gente entende que é fundamental agigantar a defesa da categoria, rever as condições de trabalho, de carreira e de salário, e a defesa intransigente da educação pública e gratuita em todos os níveis de educação, para todos, todas e todes. Eu tenho acordo integralmente com a fala da Celeste, né, a avaliação que ela faz, e acrescento algumas considerações, observando que o ensino superior é um nível, né, nós falamos da educação básica e do ensino superior com 2 níveis na LDB, é um nível que nem sempre está acessível à população, aos estudantes, né? Muitos estudantes nem almejam concluir o ensino médio, né? Consideram que dominar as 4 operações, a leitura básica, né? Os rudimentos, né, da educação bastam. E alguns de nós declaram, não é o meu caso, que somos, né, os primeiros da família a entrarmos na universidade. Meu pai e minha mãe frequentaram a universidade, meu pai até antes, né, fez o curso de Direito, também uma pessoa vindo da classe trabalhadora, né, órfão de pai, mas as condições não foram tão adversas. Era contador, né, e conseguiu ingressar na universidade no curso de Direito. A universidade não é uma aspiração e não nos são oferecidas as condições, as melhores condições para nós, os trabalhadores, estarmos na universidade. Mesmo vindo de família constituída, né, como servidores públicos, a minha inserção na universidade não foi a mais tranquila, né? Era professora de inglês, ingressando também na rede pública como professora da escola básica, né, trabalhando longe de casa, tinha 4 vínculos, né, inclusive no sábado, dando aula de inglês, né, em curso particular, e as crianças nascendo. Então, essas condições são comuns, né, nas nossas salas de aula, nós encontramos muitas mães que tentam conciliar a vida estudantil e a universidade nem sempre está aberta, né, para constituir, para oferecer essas condições. Os debates sobre moradia, sobre bandejão, alimentação, né, eles são frequentes entre nós como exigência. Eu trabalho aqui na UF, né, no campus do Graguatá, que é uma área relativamente central, considerando a interiorização, né, a universidade está em Rio das Ostras, Volta Redonda, Campos, Pádua, mas, ainda assim, as pessoas que vêm para a universidade enfrentam muitas situações, o transporte, a biblioteca. Eu estudei na UNB de 80 a 82, e naquele momento, ainda era período da ditadura militar, nós tínhamos o bandejão aberto aos sábados e domingos. Eu almoçava e jantava na universidade aos sábados e domingos também, e a biblioteca aberta, de 6 às 10 da noite. Hoje, aqui na minha universidade, essa condição não é oferecida, e gera muita dificuldade, não é? Porque quantos poderiam ocupar uma manhã de sábado recuperando, revendo, estudando aqueles conteúdos
escrevendo as monografias, né? O pessoal da pós-graduação também, isso não é oferecido. A universidade brasileira, de fato, é constituída para poucos, né? Houve reformas, eu acompanhei, por exemplo, de perto, na minha casa, a reforma de 68 a 5.540, né, que alterou a vida universitária, mas essas reformas nos permitiram poucos avanços, poucas inserções. E as condições dos estudantes também impedem a continuidade. 2018 já foi um ano bastante pesado, considerando as desistências. Nós, algumas vezes, oferecemos cursos de férias, como foi o caso de 2019, né, até prevendo as situações que estavam anunciadas, né, com a chegada de Bolsonaro. Mas, ainda assim, nos faltam muitas outras condições que nós mesmos deveríamos organizar, promover como trabalhadores organizados. A universidade brasileira, a universidade pública em especial, precisa avançar, e é esse o trabalho que eu acredito que com o qual nós devemos nos comprometer. Gelta e Celeste, vamos aí para a próxima pergunta, né? Dentro do movimento sindical, né, e da própria esquerda de modo geral, muito se discute em relação qual é a relação, né, que os movimentos vão ter com o atual governo, né, com o atual governo do Lula. Na opinião da Chapa 2, qual que é a relação que, caso a Chapa 2 seja eleita, né, ela vai ter, né, com o governo, né, do Lula? Então, né, Guilherme, a gente está aí na batalha e esperamos que a nossa chapa realmente seja eleita. O que a gente precisa dizer a respeito, né? Que é um debate interno que fazemos. Em diferentes momentos da luta, nós estivemos reunidos, né? Especialmente na perspectiva da derrota do Bolsonaro, do bolsonarismo e do fascismo que se instalou no país e que ainda não foi dizimado, né? Não se conseguiu acabar com esse fascismo que está entranhado aí, né? Na nossa sociedade. Nós estivemos em todos os momentos da luta, quer nas lutas específicas dos docentes, quer no conjunto dos servidores e das servidoras públicas desse país, que tiveram, inclusive, né, um papel fundamental durante a pandemia. Foram os serviços públicos que deram, vamos dizer assim, a retaguarda para a sociedade, né, para a gente poder atravessar esse momento tão duro da nossa história, né, e também com o conjunto da classe trabalhadora nas diversas lutas gerais, por emprego, por moradia, né, enfim, por um conjunto de questões que rebatem diretamente na população geral, assim, né? A gente considera fundamental ter conseguido eleger o presidente Lula como presidente do país nesse momento, buscando romper esse ciclo de atrocidades que a gente viveu nesse dramático período aí com o Bolsonaro e os seus apoiadores. Só que, né, nós entendemos que nesse momento garantir a eleição de Lula, e trabalhamos muito para isso, né, não significa ou não pode significar um aval absoluto para o governo, porque nós bem sabemos, né, que é um governo constituído aí por uma frente amplíssima, onde existem concepções de sociedade das mais diversas e objetivos políticos também muito distintos. Então, nós compreendemos que um sindicato classista e com a magnitude do Andes Sindicato Nacional, ele não pode jamais abdicar da sua autonomia, né? Princípio fundante nosso, autonomia em relação a partidos, em relação a governos, em relação a reitorias e em relação a patrões, né? Faz
parte da luta de classes e a gente está no lado da classe trabalhadora, né? A gente vive uma sociedade que não é nem de perto uma sociedade onde se lida, né, com a perspectiva de um pouco mais de igualdade, né? Uma sociedade capitalista, onde a lógica é o mercado e o lucro, né? Então, para nós, é fundamental que a gente consiga fazer essa distinção. Apoiamos a eleição do governo Lula, mas temos crítica à condução dos processos, e aí eu quero, inclusive, aproveitar o momento para colocar um pouco do que tem sido o nosso processo hoje de debate com relação ao reajuste para os servidores públicos federais, né? Nós estamos há muito tempo buscando negociações, não tivemos nenhum contato com o governo durante o governo Bolsonaro, entregamos ao governo Lula, logo na sua posse, um documento com um conjunto de reivindicações, tanto da nossa categoria quanto do conjunto dos servidores públicos federais, né? Temos nos reunido aí com entidades representativas, como é o caso do FONASEF e do FONACAT, né? E ali trabalhando uma perspectiva de unidade entre os servidores públicos, né? Aí o que acontece? Acontece que a gente super compreende, é nosso isso mesmo, né? Também a ansiedade e a necessidade que as pessoas têm, né, de uma perspectiva de reajuste, uma vez que as categorias estão aí pelo menos há 4 anos, algumas há 6 anos, sem qualquer tipo de reposição inflacionária, né? Quanto mais reajuste salarial. Agora, nós compreendemos também que não é possível a gente fazer o rebaixamento da nossa política, né? A exemplo do que fez e do que faz o PROIFES, por exemplo, que é uma entidade constituída aí durante um dos governos governo do PT, né? Que inclusive trouxe uma divisão muito, muito dramática aí para nós das instituições de ensino superior, né? É preciso analisar criticamente a postura do governo, né? O que nós temos percebido é que, na verdade, o reajuste que nos está sendo concedido é basicamente o reajuste previsto pelo Bolsonaro para os servidores públicos, né? E a gente também lamenta muito a forma como tem sido conduzida essa questão das negociações, com mudanças no meio do caminho, do método, né? Então, daqui a pouco a gente está discutindo lá num acordo com o FONASEF e FONACAT, aí o governo muda a forma de fazer esse debate, aí chama outras 50 entidades, bota num plenário, entendeu? Não abriu até agora as mesas setoriais para negociação, né? E o nosso reajuste, que ainda não foi assinado, né? É importante a gente dizer isso, a gente tem uma sinalização de 9%, mas não tem uma assinatura desse termo, né? Vai ficar lá só para maio. Então, assim, é importante que a gente faça essa leitura crítica também. A gente quer que avancem as conquistas para a classe trabalhadora, com certeza a gente quer, mas é preciso compreender que é exatamente isso que está colocado. Numa sociedade do capital, né, onde temos o lucro como uma essência, nosso governo está de outro lado da mesa. Por mais que a gente possa pensar que é um governo que possa ser um pouco mais sensível para as questões do campo da classe trabalhadora. Então, acho que nesse primeiro momento, assim, eu acho que era isso que eu queria dizer. Acho que é fundamental a gente ter cautela, né, e compreender que a gente conseguiu fazer essa mudança importante no cenário político elegendo Lula, mas que a gente segue numa sociedade injusta, né, onde a mola propulsora realmente é o capital, é o lucro. Sim, enfatizar o que Celeste traz, né?
na medida em que, como sindicato, nós nos distinguimos dos governos. Não temos, no plano federal, no plano estadual, nenhuma chance de nos confundirmos com as pautas dos governos. Sempre teremos o foco na situação da universidade, na vida na universidade, no projeto de universidade que nos interessa bancar, não é? E recuperando, assim, historicamente, os vários momentos, né? Durante o período da ditadura militar, as reformas que aconteciam, alguma medida que informava um olhar para a universidade, a Esther de Figueiredo Ferraz, não sei se a Celeste lembra, ainda no governo Figueiredo, sendo uma mulher, o que nós podíamos esperar adiante, não é? No período Collor, Itamar, Fernando Henrique, pelo fato de Fernando Henrique ser um intelectual da academia, a Ruth, a companheira dele, também, né, uma mulher dentro da academia, havia, né, eu estudei na UFMG também, quem considerasse que era possível nós nos aproximarmos dos governos, né, em sala de aula mesmo. Eu tive professores, né, no doutorado que, e fora do país também, mencionava o Cardoso, né, porque ele tinha uma presença, né, como sociólogo para fora do país. Mas, de nossa parte, nenhuma possibilidade de nós conciliarmos com os governos. Todas as medidas que têm sido implementadas, né, a gente pode lembrar do Reúne, nós queremos a expansão, sim, e trabalhamos efetivamente por conta da expansão da universidade. Eu mesma participei do projeto de Angra, aqui no Rio de Janeiro, Angra dos Reis, né, quando foi implementado o curso, e muitos de nós, né, vamos para Campos, para Rio das Ostras, outras várias localidades, Oriximiná, no Pará, tem um campus da UF em Oriximiná, no Pará, mas nenhuma possibilidade de fecharmos os olhos para essas medidas. O Reúne, por exemplo, foi um projeto que foi lançado sem as condições efetivas. Durante anos, e até hoje, ainda existe o aluguel de containers em campos do interior, é o caso do campus de Rio das Ostras, Campos, né, o município de Campos. Então, o container alugado custa aos cofres públicos um valor imenso. É isso que nós queremos como expansão? Não podemos admitir. Como o Celeste comentou, a EBSER, o Haddad bate no peito, que é responsável por essa iniciativa, também extremamente nociva. Aqui nós temos um hospital, o Hospital Universitário Antônio Pedro, que é uma referência, não só para Niterói, mas para outros municípios, né? Já não existe mais o hospital como essa referência. Se nós fôssemos atropelados há 10 anos atrás, o primeiro lugar onde nós buscaríamos ir, né, chegar, seria o Antônio Pedro. Hoje não mais, porque não tem mais emergência no Antônio Pedro. E muitos leitos foram eliminados por conta da presença da EBSER. Sabe, é privatização por dentro. Hoje, o Ministério da Educação, com Camilo Santana, também é um desastre. Ele não corresponde ao projeto de educação pública que nós defendemos. Ele traz na sua história, né, isso tem sido comentado intensamente, compromissos com a iniciativa privada, e na medida em que ele também se junta à Fundação Lehman, Itaú, ele também está veiculando o projeto de privatização. Acho que, como o Celeste comentou, é uma luta duríssima, sabe? As conquistas das quais nós nos orgulhávamos lá na década de 80, 90, o debate sobre a nova lei de diretrizes e bases, né, na década de 80, 90, né, o trabalho como princípio educativo, isso se perdeu. A formação hoje, ou deformação, é muito rasa para o estudante universitário, estudante também do ensino médio fundamental. Então, assim, eu acredito que o governo Lula não tem
a nossa presença como colaboradores, né? Nós vamos fazer a crítica e vamos exigir que, efetivamente, o projeto de universidade pública e educação básica, né, de qualidade, corresponda ao que nós defendemos como classe trabalhadora. É disputa, sim, e nós vamos ressaltar o conteúdo dessa disputa, né? Nós queremos que efetivamente seja vivida a universidade com qualidade, oferecendo chance das pessoas se instalarem no âmbito do trabalho, né, de maneira consistente, né, consequente. É isso. Certo. Gelta e Celeste. Com nosso papo, né? E falar de um negócio que aconteceu no Andes, né? Que eu de fora vou opinar, né? Que eu particularmente achei um grande equívoco, né? Que foi a votação da retirada do Andes da CSP com lutas, né? Não sou de nenhum partido, nem de uma organização, mas assim, acompanhando o movimento sindical, eu particularmente achei que essa decisão foi um equívoco. Como que vocês da Chapa 2, né, enxergaram, né, essa decisão aí de retirar o antes da CSP? Pois é, Guilherme. Veja, eu acho que é importante, antes de colocar a nossa posição a respeito, de falar um pouquinho dessa história do Andes Sindicato Nacional enquanto uma entidade de caráter classista, né? O nosso sindicato, ele se constitui na sua origem, inclusive, né? Surgiu como uma associação docente, porque não era permitido ter sindicato, né, de servidores públicos, e aí, adiante, a gente conseguiu, mantendo a luta, conseguiu se transformar em sindicato. E uma das questões importantes e que é fundante para a gente, dentro do Sindicato Nacional, é exatamente o caráter classista. A gente não pode estar isolado na sociedade, porque nós somos uma parcela, né, uma parte da classe trabalhadora. Então, nós precisamos nos colocar dentro deste cenário, né? E é por nos compreender dentro desse cenário que a gente entende que é fundamental, né, que o Andes Sindicato Nacional esteja numa central sindical. Foi por essa razão, inclusive, que o Andes Sindicato Nacional esteve filiado à CUT, à época, né? Que era uma grande central sindical, e que aí, quando tivemos a eleição, né, do governo Lula, a primeira eleição do governo Lula, nós tivemos aí um embate político importante, né, onde se considerou uma traição de princípios, né, quando a CUT opta, né, por compor com o governo, por ajudar o governo. Então, a gente considera que isso foi uma ruptura com o princípio classista, né, e por conta disso, então, definimos pela desfiliação da CUT. Logo em seguida, começamos a construir um outro espaço articulador, exatamente por compreender, por ter essa perspectiva classista, né? E aí, então, se estabelece a CSP, né? Depois CSP com lutas. Então, o Andes Sindicato Nacional, ele, inclusive, ajudou na construção da CSP com lutas, né? E que é uma... Opa, acho que deu uma travada aqui no. A Gelta caiu, a Celeste travou, né? Enfim, né, estamos aqui com a Celeste e a Gelta da Chapa. Oi. Pronto, voltou. Então. Aqui na minha cidade a gente está com uma tempestade se armando, talvez por isso o sinal tenha pipocado aí. Mas voltando ali rapidamente, então,
Nós entendemos que a CSP com Lutas ela tem uma característica muito importante, que é uma central sindical e popular. Ou seja, ela abriga, ela acolhe, ela tem no seu conjunto, né, todas as, assim, todas não, mas eu quero dizer assim, um grande conjunto de organizações de trabalhadores, né, que são importantes e fundamentais e que não necessariamente estão constituídas na forma de sindicato. Bueno, aí voltando para o Andes, né? O Andes tem feito um debate a respeito, né? Desde 2019, 20, alguns já começaram a questionar a presença na central, né? Nós precisamos admitir, né, que há divergências em alguns momentos com relação a avaliações de conjuntura, sei lá, de conjuntura nacional, de conjuntura internacional e até, eventualmente, de alguns encaminhamentos. Mas, em que pese todas essas diferenças, né, nós continuávamos entendendo que esta central era a central que, no momento, poderia dar conta da tarefa classista do Andes Sindicato Nacional. Mas, por óbvio, né, como docentes, como militantes e como base desse Sindicato Nacional, nós defendemos no Congresso, tivemos a nossa posição derrotada e nós vamos acatar a decisão da nossa categoria, né? Se nós defendemos um sindicato pela base, nós precisamos respeitar a nossa base que tomou essa decisão. Agora, é importante que a gente afirme aqui, né, que a Chapa 2 ela defende que o Andes Sindicato Nacional esteja filiado a uma central para poder dar magnitude, né, amplitude para as nossas lutas enquanto classe trabalhadora, né, e que nós defendemos que o nosso sindicato esteja aí atuando junto com uma central que tenha esta característica, né, de central sindical e popular. Acho que Gelta me ajuda um pouco agora a concluir essa questão. Sim, repetindo, foi um equívoco, né, de nossa parte termos nos desfiliado da CSP. Houve um longo debate, houve outros momentos em que foi pautada a desfiliação, anos atrás, poucos anos atrás, e nós conseguimos bancar a inserção na CSP com Lutas. A nossa história como trabalhadores é custosa. Eu lembro quando nos organizávamos para, em função da CUT, a dificuldade que nós tínhamos para falar aos colegas que nós éramos trabalhadores. Muitos diziam, como? Professor é trabalhador? Professor, sabe? Como se trabalhador fosse tão somente sinônimo de operário. E conseguimos, né, essa compreensão, mas eu acredito que ainda está muito arraigado no seio do movimento docente, essa compreensão está muito arraigada. Nós não nos vemos como trabalhadores, compondo-nos com outras categorias. Eu estive na reunião da CSP com Lutas em São Paulo, agora nos dias 10, 11, 12, 288 pessoas participaram, né, de forma remota e presencial. E estava ali também um estudante que vive aqui na moradia da UF, né, o Manuel, e agora, na terça-feira, nós nos encontramos e ele fez a avaliação, que é muito distinta a vivência, né, nossa, como professores, estudantes, técnicos, no meio da CSP com Lutas. Nós pensamos, foi fala de Manuel, nós pensamos que nós
pelas nossas ideias, pelas nossas falas, vamos salvar o mundo, mas nós estamos extremamente distantes do que acontece com as outras categorias. O que são, por exemplo, os trabalhadores que se organizam como luta popular, né, que realizam as ocupações? O que são os metroviários? O que são os professores da escola básica? Né? Tantas e tantas categorias, né, muitas vezes dispensadas. Numa reunião do ano passado, em São Paulo também, que eu estive, estavam ali trabalhadores garis, que haviam feito uma greve gigante aqui no Rio de Janeiro contra Eduardo Paes, estavam trabalhadores de Volta Redonda, da Companhia Siderúrgica Nacional, também em luta, né, contra as demissões, e Caoa Sherry, sabe? É isso que nos constitui. Eu recebi um comunicado, uma carta, um manifesto dos companheiros da Chapa 4, os que constituíram a Chapa 4, né, que não foi possível a inscrição, e eles propõem a organização de uma frente, né, que a partir dessa frente, né, possamos fazer toda a crítica e intervir, né, de maneira organizada, muito mais como trabalhadores do que especificamente como docentes. Acho que a nossa história nos respalda e o horizonte, o destino das nossas práticas também exige que nós estejamos lado a lado com a CSP, né? Central Sindical e Popular, né? Sublinhando o que Celeste comentou, sindical e popular, estudantes precarizados, terceirizados, desempregados, né? Desprezados pelo sistema capitalista, são trabalhadores, sim, nós temos que estar lado a lado, lutando por uma sociedade justa. E a CSP tem esse papel. Certo. As eleições são praticamente três chapas, né? A chapa 1, a chapa 2, que são vocês, e a chapa 3, né? Quais são os motivos, né? As divergências que fizeram com que vocês e a chapa 1 não saísse de forma unificada? Quais são as diferenças entre as chapas? Pois alguns têm feito essa pergunta e eu acho importante a gente debater isso publicamente, né? Nós temos algumas aproximações do ponto de vista da concepção sindical, mas também temos divergências, né? Nós temos divergências com relação ao método, né, de constituição, por exemplo, de uma chapa. Nós, na chapa 2, nós temos feito uma discussão já ainda no segundo semestre de 2022, com forças, né, com companheiros que estão constituídos em correntes dentro do Sindicato Nacional e com pessoas, inclusive, que são independentes, né, que não estão em nenhuma corrente, em nenhum partido, enfim. O que para nós se constituía como fundamental? Era que a gente pudesse dialogar com todos e todas aquelas do campo classista para constituir um grupo forte que pudesse, óbvio, né, que com alguns recuos, sem estar ferindo princípios, né, mas que a gente pudesse estar fazendo uma composição que nos permitisse fazer um diálogo mais amplo com a categoria. Acontece que nós, no caminho, né, tivemos alguns encontros, inclusive, com o pessoal que hoje compõe a Chapa 1, e tivemos vetos, né? Tivemos vetos à participação de determinados companheiros e companheiras para essa constituição de chapa, né? E isso foi um dos limitadores. Outras questões aconteceram também, né? Uma delas foi o próprio desacordo em relação à questão da CSP com lutas, né? Que os coletivos com os quais a gente conversava e dialogava defendiam a permanência na central, apesar de todo e qualquer problema que a gente tivesse enfrentando nesse momento,
né? Então, para nós, a filiação à central era um balizador. Óbvio, né, que tínhamos já desde aquele momento o respeito à decisão da base, né, mas sabíamos que a fala de muitos de nós na defesa da permanência de filiação, ela teria impactos diferentes se outros companheiros também estivessem fazendo essa defesa. Enfim, então se colocam aí elementos, né, que algumas coisas são mais complexas da gente estar falando assim de público, né? Mas acho que existem formas e métodos, né, de se trabalhar, a compreensão, por exemplo, de como se lida com as opressões, né, com esse debate, não é com as opressões, mas com esse debate sobre as opressões. Nós temos tido uma disputa interna também no nosso sindicato, que para nós é bastante difícil, né, que trata da questão, por exemplo, do etarismo, né? Como se as pessoas que têm uma história de construção desse sindicato, né? Que emprestaram o seu nome à luta, que viveram situações dramáticas, aí ainda durante a ditadura militar, enfim, né? Essas pessoas, em vários momentos, são desprezadas, como se do mesmo jeito que a sociedade do capital despreza, né? Do mesmo jeito. Então, as pessoas mais antigas nesse processo, elas têm muito de construção. Nós temos um sindicato hoje, do tamanho do Sindicato Nacional, muito pela ação dessas pessoas, né, lá atrás. E nós temos um debate hoje, né, sobre as questões de gênero, que a gente também precisa aprofundar dentro do nosso sindicato, né? A gente precisa, assim, se colocar dentro do processo numa predisposição de aprender e reaprender, né? Nós temos histórias arraigadas que precisam ser desconstruídas, né? Nós precisamos reconhecer os processos opressivos, né? Tanto relacionados com a questão de cor, como relacionados com a questão de raça, gênero, enfim, compreendendo, né, o racismo como uma questão estrutural. Precisamos fazer esse debate, né? Mas nós não podemos jogar fora a experiência e a militância de muitos e muitas companheiras dentro desse sindicato. Então, assim, nós entendemos que era necessário, né, e que a gente tem o direito né, de oferecer uma outra forma de pensar para que a nossa base possa refletir e definir, né? E por isso a gente disponibilizou os nossos nomes, né, e constituímos a Chapa 2 como uma outra forma de elaboração e de perspectiva da política sindical, né? A gente espera estar conduzindo esse processo de uma forma franca, com debate profundo, expressando todas as nossas diferenças e divergências, mas sempre, sempre com muito respeito, né? E com muita fraternidade, com muita afetuosidade. Nós podemos até, em dado momento, ter aumentado ou diminuído aí o grau de aproximação política, mas somos companheiros de luta, né? E precisamos nos respeitar como tal. Acho que, por enquanto, é isso. Eu ressalto que o que nos distingue é a capacidade, a disposição, a determinação para o enfrentamento. Nós, como Chapa 2, temos convicções bastante distintas dos companheiros que têm se organizado como Chapa 1 e Chapa 3. Não há possibilidade, de nossa parte, de bancarmos projetos de conciliação. Hoje mesmo participei de uma reunião e alguém já disse, mas o Ministério da Educação já está respondendo ao que aconteceu nas ruas em torno do Revoga Ensino Médio.
desculpa, né? Cadê? Houve alguma linha que foi apresentada pelo Ministério da Educação, alguma fala do Camilo Santana? Então, é enxergar sinais onde eles não existem. A nossa condição nesse momento é de enfrentamento, é de denúncia do que são essas medidas governamentais, né, acumuladas, né, durante todos esses anos, pioradas a partir de Temer, de Bolsonaro, mas acontece que da nossa parte, é barrar essas medidas. O debate que nós fazemos, considerando a política educacional, a política tal como nós a realizamos, é distinto do debate que alguns estão fazendo. Vamos fazer um remendo no texto da BNCC. Não, a BNCC é um texto catastrófico, né? Lançado lá por Janine Ribeiro, no governo Dilma. Ele já trazia problemas gravíssimos. A apresentação da expressão competências requentada, né? Nós usamos essa palavra lá na década de 70, né, a livrinho mesmo, né, que tem esse título, Ensinar para as Competências. Sob o governo Dilma, né, Janine e tal, ensinar por competências. O caminho ainda é encurtado, não é? A concepção de conteúdos escolares, de métodos, né, metodologias, é encurtado. E aí, o que nós defendemos é que temos que voltar radicalmente ao que nós construímos ao longo, as conquistas que nós tivemos, e vai ser muito difícil, sabe? Em grande parte, nós nos dispensamos desses embates, e é preciso retomá-los com muita determinação, é isso. Perfeito, Celeste e Gelta. E vamos continuar aqui o nosso papo, né? Estamos aqui com mais de 40 minutos aqui de live. A situação aí salarial e condições de trabalho dos professores, o que vocês, né, defendem, como que está essa situação? Vocês falaram aí bastante, mas eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais. Então, né, Guilherme, assim, eu acho que é um ponto de destaque importante, né? A gente está vivendo um momento de tanta intensificação de trabalho, de sobrecarga de trabalho docente, com uma desestruturação brutal da carreira e que está levando a um adoecimento imenso na categoria. Né? Nós temos problemas. Bom, primeiro, essa questão da recomposição do trabalho, né, o reajuste, enfim, isso, por óbvio, tem um impacto grande na vida das pessoas, porque a carestia está colocada para todos, né? Então, a nossa categoria, sem qualquer tipo de reajuste, de recomposição, nos últimos 4 anos, né? Nosso último reajuste foi parcelado, foi aquele assinado pelo PROIFES, lá depois da greve, né? Então, nós recebemos em 2015, 16 e 17, né, parceladamente, e depois não tivemos mais nenhum reajuste nesse sentido. Além disso, tem todo um processo de desestruturação da carreira, né, com a desvalorização, por exemplo, da dedicação exclusiva, que sempre foi um pilar, né, importante na carreira docente, magistério superior, pensando que o professor trabalhando especificamente no processo formativo dentro de uma instituição pública, né, ele poderia estar dividindo ou repartindo, né, o tempo dele ali nas tarefas acadêmicas diretas, né, com a aula, com a graduação, enfim, mas também, né, com os projetos de pesquisa tão importantes para a nossa sociedade, e é importante a gente frisar isso, né, que as pesquisas que têm impacto para a sociedade, né, mas também os projetos de extensão, né,
onde a gente consegue levar para a sociedade aquilo que é discutido e produzido dentro das instituições, né? Fora todas as outras questões que envolvem preparação de aula, que envolvem tarefas administrativas que a gente tem para fazer também enquanto carreira, né? Então, a gente perder essa caracterização da dedicação exclusiva, transformando ou dando mais ênfase para a carga horária, tipo professores de 40 horas, professores de 20 horas, isso acaba fazendo, né, com que se reforce aquela perspectiva de que do trabalho público como um bico, que daí a gente cumpre a carga horária ali correndo e sai para buscar um outro trabalho, inclusive como complementação de renda, né? Isso é um aspecto importante. Agora, também é importante pensar na própria formação, né? Porque os professores entram na universidade e a gente tinha lá prevista, né, estabelecido uma carreira, um plano de carreira, onde se qualificava o trabalho docente, né? Por tempo de serviço e por qualificação de trabalho. Então, o professor buscava aperfeiçoamento através de cursos de pós-graduação, quer fosse como especialização, como mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, ou seja, qualificando a sua perspectiva de trabalho para poder estar oferecendo algo melhor para os estudantes e para a sociedade. E isso hoje também já não tem mais, vamos dizer assim, o mesmo impacto, né? Aí as pessoas fazem a formação, mas tem uma série de entraves para poder fazer as suas progressões funcionais. Enfim, então tem se colocado uma série de entraves que fazem com que o que a gente tem hoje na carreira seja muito aquém do desenhado no nosso plano de carreira. E um outro elemento que eu acho que é dramático também, né, é que, infelizmente, né, inclusive também num governo dito popular, né, é que a gente teve o fim da paridade e da integralidade, né, na perspectiva das aposentadorias, que também era um elemento para nós muito caro, porque professores e professoras que passaram a vida inteira dedicando suas ações para o processo formativo, que né, de mão dupla, com certeza, a gente ensina e a gente aprende continuamente, né? Essas pessoas foram colocadas na lógica do capital. Parou de produzir, então não tem mais que ter alinhamento com quem está na ativa, né? As pessoas dedicaram a sua vida inteira à instituição, ao trabalho e à formação, e agora, né, não tem mais o direito de ter a sua remuneração reconhecida como alguém que desempenhou esse papel histórico para a sociedade. Então, acho que esses são alguns elementos que eu queria destacar nesse momento. Acho que a Gelta me ajuda também aí a desenhar, mas eu acho que é fundamental que a gente... quero fazer só um parentezinho, que a gente hoje tem um quadro de docentes que traz muitas pessoas novas, né, com perspectivas já bem diferentes dentro da academia. E a nossa tarefa, né, eu entendo, é de estimular a participação da categoria na vida política da entidade, na política sindical mesmo, né, buscando explicitar, especialmente para aqueles e aquelas que ingressaram mais recentemente, qual é o papel de um sindicato, por que é importante ter um sindicato de categoria, né? Por que é importante ter um sindicato classista, especialmente no momento em que o individualismo e a meritocracia são os elementos de tônica assim, na sociedade, né? E eu acho penso que nesse sentido é fundamental que a gente consiga fazer esse diálogo com a categoria, mostrando que um sindicato forte, firme, combativo, questionador, é que vai ajudar a categoria a avançar, né? Que na individualidade a gente tem chances muito pequenas, né? E que essa força ela se dá exatamente quando a gente se constitui num coletivo. E é esse o papel que a Chapa 2 está se dispondo nesse momento.
Pois é, além da recomposição salarial, que é urgente, e observa... Tá bom? A recomposição salarial, que é urgente, é necessário que a gente, considerando, né, as perdas inflacionárias também, nós não estamos concordando com os 8%, 9%, nós queremos, pelo menos, garantir as perdas acumuladas, né, os 27%. Além disso, há uma dispersão imensa entre nós. 2003... né, o primeiro ano de governo Lula foi um ano pesadíssimo para nós como servidores públicos. Da mesma forma que, da mesma não, de forma semelhante a que Collor falava, né, os servidores são marajás, né, também o discurso do governo naquele momento nos desqualificava nesse sentido, né, de não merecermos, né, qualquer consideração como servidores públicos, né? E a chegada dos novos trabalhadores do serviço público nos distanciou ainda mais. Eu ingressei na universidade como professora concursada em 79. A minha condição é distinta da condição dos meus colegas que entraram em 2013, 14, é distinta da condição dos trabalhadores, colegas, né, professores formados, né, com muita profundidade, que estão na EBTT, Ensino Básico Técnico e Tecnológico, né? Essa dispersão é acentuada na medida em que os salários são diferentes e a carga de trabalho, as exigências são maiores. Trabalhar com estudantes do ensino médio, do ensino fundamental, tem colocado os professores com responsabilidades ainda maiores. Muito bom que a universidade abranja, né, o ensino fundamental, a educação infantil, né, nós temos creche na UF também, o ensino médio, mas é necessário que nós nos pensemos na totalidade, no bloco, e essas distinções que os governos fazem em termos de carreira, de salários, nos afastam. É preciso também retomar esse debate e pautar a luta por essa isonomia, né, paridade, integralidade dos salários quando aposentados. Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Antes de agradecer, lembrando sempre, né, que o Mesa de Debates não tem relação nenhuma, né, com o sindicato atuantes, muito menos vai, né, se manifestar aí apoio, né, a chapa X ou chapa Y, né? Nós queremos aqui no canal fazer o debate político e surgiu a oportunidade de fazer o debate aí nas eleições do antes e a gente topou, né? Então reforçando sempre isso. E, né, continuando aqui, quero agradecer a participação da Celeste, agradecer a participação da Gelta. Gostei aí bastante aí do papo, né? Espero aí ter contribuído, desejo sorte também e passo a bola para as duas fazerem as ações finais. Tá bem. Estão me ouvindo? Bom, eu queria agradecer muito, viu, Guilherme, o espaço. É importante, né, que a gente possa estar apresentando aí as nossas propostas. E eu queria rapidamente falar brevemente sobre a nossa chapa, né? Nós, na nossa chapa, nós buscamos a representação mediante alguns critérios de representatividade que envolvem pessoas de todo o Brasil. Então, desse modo, nós temos pessoas, professores e professoras das universidades e institutos federais, das estaduais, das municipais. Nós temos representatividade por local de trabalho nas diversas regionais do nosso sindicato. Nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos representação indígena, quilombola, nós temos representação da comunidade LGBTQI, AP+, nós temos pessoas
com deficiência, nós temos pessoas jovens e pessoas com mais idade, nós temos pessoas recém-chegadas no ambiente acadêmico e pessoas com trajetórias que nos ajudaram a chegar onde nós estamos. Enfim, nós buscamos constituir uma chapa efetivamente representativa da categoria docente. Guilherme, Opa, mais Celeste uma está vez congelada, né? tá congelada, né? Então, Gelta, pode fazer aí as considerações. Que essa organização é o ponto de partida. Voltei. Dá tempo, Guilherme, de eu finalizar? Então, eu queria dizer que nós temos a compreensão que a organização da classe é o nosso ponto de partida e que essa é a nossa tarefa mais importante nesse momento, né? Para poder perspectivar a ruptura com a sociedade capitalista. Então, além de ter essa diversidade toda na nossa composição, a gente entende que é fundamental estar sempre articulado com as entidades da educação, como é o caso da FASUBRA, Sinasef, as entidades representativas dos estudantes, o FONASEF, o FONACAT, e com as organizações, com os movimentos sindicais e populares que estão aí nessa luta cotidiana. Ela é realmente uma luta cotidiana, mas que demanda a gente ouvir, avançar, recuar, construir, né? E buscar essa unidade. Esse é o caminho que a Chapa 2 escolheu e a gente espera que nos dias 11 e 12, vocês, todos que nos ouvem aí, possam estar com a gente votando na Chapa 2. Obrigado, Guilherme. Bom, agradecer também e dizer que nos revigora, né, a oportunidade de estarmos falando sobre as nossas pautas, as nossas propostas, o nosso ânimo, e estamos muito, muito atentas ao processo, né? Acreditamos que a Chapa 2 tem grandes chances de vencer a eleição pela forma como nós nos constituímos, pela unidade que nós visamos, pelos apoios que nós recebemos. Obrigada, Guilherme. Estamos aí para todas as outras entrevistas. Quando nós vencermos, aí você pode nos chamar, tá? Certo. Então é isso aí, pessoal. Celeste e a Gelta, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscrevam no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente esta entrevista, outras entrevistas, programas e também matérias. Também curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Também estamos no TikTok, podcast Mesa de Debates, né? Tomei vergonha na cara e criei uma conta para falar de política, claro, vocês não vão me ver dançando, até porque se vai ser a visão do capeta ver eu dançando, né? Brincadeiras à parte, e siga a gente no Instagram. E além disso, né, contribua com o nosso Pix, você ouvinte, tá aí o dinheiro, o número do Pix, nós somos uma mídia independente, né, não dependemos de financiamento nem do Estado, nem do capital privado, e nem queremos, né? E para a gente continuar sendo essa mídia independente, né, a gente precisa aí também de independência financeira. Então, para a gente continuar nosso trabalho, aí o PIC 385 007 e para finalizar, w.com.br/podcast Mesa de Debates. Tá aqui o informe, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.